Ser piloto de combate é uma das profissões mais exigentes e desafiadoras do mundo. Seu corpo é submetido a forças extremas voando em uma pequena cabine onde não há espaço para se mover e onde tudo acontece muito rápido. Tudo isso é praticado em terra, para que quando estiverem no avião patrulhando os céus, aconteça o que acontecer, saibam exatamente como agir. Por que a largura de uma pista pode te fazer perder a vida? Porque esse movimento de pescoço nos pilotos de combate pode levá-los a perder o controle? Porque uma dor de dente é pior do que você pensa? Ou porque, de repente, este quarto se enche de fumaça? É o que você está prestes a descobrir. É fácil pensar que o mais difícil para um piloto de caça são as forças G, e se aguentar várias vezes o peso do seu corpo, enquanto você manobra a centenas de quilômetros por hora é brutal, mas essa é só uma parte da história, porque antes de chegar lá, um piloto tem que enfrentar muitas outras provas, igualmente exigentes. Hipóxia, desorientação, escape debaixo d'água em caso de ejeção e mais situações extremas. Por isso, na Espanha, existe um lugar conhecido como Centro de Pesquisa de Medicina Aeroespacial, onde todos os pilotos devem aprender a passar por essas provas. E graças ao Exército do Ar e do Espaço, eu mesmo vou me submeter a essas provas para poder mostrar tudo isso para vocês neste mesmo vídeo. Então vocês vão poder me ver em hipóxia e em outras situações extremas. Estamos agora mesmo no Centro de Pesquisa de Medicina Aeroespacial, o Centro de Instrução de Medicina Aeroespacial, onde vão verificar se o meu corpo está mais ou menos preparado para as condições que ocorrem em uma aeronave de combate. Estou um pouco nervoso, não sei que tipo de coisas podem fazer comigo, mas tudo bem, vamos entrar. Os testes que você vai ver neste vídeo, na verdade, não são feitos apenas pelos pilotos, mas qualquer militar que vai embarcar em uma aeronave precisa superá-los com sucesso. Isso sim, é verdade que existem diferentes níveis de exigência. Como é compreensível, os pilotos de caça têm o maior nível de exigência de todos. Os padrões que são seguidos vêm diretamente impostos pela OTAN para que todos os países tenham os mesmos requisitos. Além disso, esses testes não são feitos apenas uma vez e pronto. Cada piloto deve renová-los periodicamente, porque a capacidade de voar sob condições extremas não é algo que se dá como certo. Isso sim, dependendo do tipo de avião que pilotam, da idade ou do perfil das missões realizadas, os requisitos se tornam mais rigorosos. Mas o que está claro é que não se reduz a margem de segurança, porque lá em cima qualquer fraqueza custa caro. No meu caso, dividiram os testes em 2 dias. O primeiro foi focado em exames médicos padrão. O segundo dia foi diferente porque foi quando tive as provas práticas. Realmente isso faz sentido, porque no primeiro dia eles verificam se o seu corpo está preparado para o que vai acontecer no segundo. Primeiro fizeram alguns exames de sangue e urina, depois uma radiografia dental e outra do tórax. Atenção, porque essa radiografia dental vai ser protagonista neste vídeo. Mais tarde, fizeram uma ultrassonografia abdominal e em seguida um check-up odontológico. Foi aí que a coisa ficou complicada. Acontece que tinham detectado uma cárie em mim e era bem pequena, mas só por isso eu já não poderia entrar na câmara hipobárica para testar a hipóxia. Então, tive que passar rapidamente pelo dentista naquele mesmo dia para resolver esse problema. E isso é porque, na verdade, uma cárie é um pequeno buraco que existe em um dente, e como a câmara hipobárica altera a pressão do ar. É possível que um pequeno buraco em um dente possa causar um problema grave e por isso você não pode entrar na câmara. Enquanto isso, continuei fazendo exames de todo tipo: pressão, outra ultrassonografia, audição, visão, e também passei até por psicólogo e psiquiatra. A ideia era que isso fosse o mais realista possível. Por confidencialidade com o psicólogo e o psiquiatra, não havia mais ninguém comigo gravando. E para terminar, me deram uma palestra relacionada à hipóxia, já que era isso que eu iria enfrentar no dia seguinte. Veja, a hipóxia é o que acontece quando você deixa de ter o oxigênio necessário no sangue. Isso não é brincadeira. Já houve vários acidentes de avião em que o principal motivo foi a hipóxia dos pilotos. Como, por exemplo, em 14 de agosto de 2005, quando um voo que ia de Chipre para Praga, com escala na Grécia, teve um problema de despressurização. Como você bem sabe, à medida que subimos na atmosfera, a densidade do ar diminui, portanto, a quantidade de oxigênio que você respira também diminui. Por isso, os aviões que voam acima de 10.000 pés precisam ser pressurizados, normalmente, independentemente da altitude em que um avião esteja voando.
No interior, onde ficam os passageiros e a carga, a pressão do ar é equivalente a de cerca de 8.000 pés de altitude. Naquele dia, a aeronave havia passado por uma manutenção e o seletor de pressurização estava no modo manual. O Boeing 737 começou a subir e vários alarmes soaram na cabine avisando que não estava pressurizado. No entanto, os pilotos interpretaram mal a informação, confundindo com um alarme de configuração da aeronave para a decolagem. Então, como já estavam no ar, não deram muita atenção. Um tempo depois, quando perceberam já era tarde demais, eles já tinham perdido a consciência. Os controladores de tráfego aéreo, ao verem que o avião fazia uma rota estranha, enviaram vários caças F-16 para interceptá-lo. E dos caças eles viram como as pessoas estavam inconscientes dentro do avião, mas também puderam ver um tripulante de voo que estava com uma máscara tentando retomar o controle do avião. Mas ele não conseguiu e todos a bordo perderam a vida quando o avião caiu alguns minutos depois. O problema da hipóxia é que, pouco a pouco e sem perceber, você começa a perder suas capacidades. E era isso que eles queriam que eu testasse no dia seguinte. E deixa eu te dizer que você vai ficar impressionado. Bom, então, segundo dia, segundo round, vamos para a parte divertida. Hipóxia e desorientação. Não sei como meu corpo vai reagir, mas acho que vai ser interessante, então vamos lá para dentro. Agora estamos na câmara hipobárica onde vão me colocar. Esta câmara está preparada para reduzir a pressão do ar em seu interior até altitudes de 100.000 pés. Para você ter uma referência, um avião comercial voa, no máximo, até cerca de 45.000 pés. A ideia é que nós sentaríamos dentro da câmara e ficaríamos respirando oxigênio com uma máscara. Enquanto isso, a pressão dentro da câmara seria reduzida até o equivalente a uma altitude de 25.000 pés. E em um determinado momento, eles começariam a fornecer pela máscara o ar exatamente como está, a 25.000 pés, para que entrássemos em hipóxia. E tudo isso com o objetivo de detectar quais sintomas cada um de nós apresentava. Obviamente, tudo isso é feito em um ambiente seguro. Do lado de fora, eles estão constantemente monitorando nossos parâmetros de oxigênio no sangue em tempo real. E há uma pessoa dentro da câmara conosco que está o tempo todo respirando ar puro para poder nos ajudar caso seja necessário. Essa moça que você pode ver em pé, a única função dela era nos ajudar. E vocês não vão saber em que momento vão entrar em hipóxia. Como eu disse antes, o perigoso da hipóxia é que você não percebe quando está sendo afetado. Portanto, você não consegue reagir. Quando você percebe, já é tarde demais, você já perdeu toda a mobilidade e não consegue resolver. Por isso, eles nos colocariam nessa situação de hipóxia em momentos diferentes para cada um de nós. Para que não ficássemos pensando no que estava acontecendo com a pessoa ao lado ou à nossa frente. Simplesmente nos concentrássemos no que estávamos sentindo. Podia ser que a pessoa à nossa frente estivesse em hipóxia e nós não, ou qualquer coisa parecida. Então, só teríamos que nos concentrar em nós mesmos. Além disso, durante o teste de hipóxia, eles nos dariam um teste para fazer com papel e caneta. Isso nos obrigaria a ficar concentrados em alguma coisa, e assim poderíamos ver como nossas capacidades iam diminuindo. Na verdade, o teste era uma bobagem, era simplesmente riscar números ou coisas parecidas. Em cada um dos nossos assentos, tínhamos um botão para nos comunicarmos por rádio com quem estava do lado de fora na sala de controle. Isso também era ouvido pela moça que estava de pé conosco nos ajudando. Além disso, havia um interruptor fundamental. Ao ativá-lo no modo de emergência, começava a introduzir ar sob pressão diretamente em nossos pulmões, tornando a respiração muito mais fácil. Essa função servia para sair da situação de hipóxia de forma automática. Lembre-se desses dois botões que acabei de mencionar, porque eles são muito importantes para o que vai acontecer a seguir. Entramos na câmara, começaram a diminuir a pressão do ar. E foi no momento de virar a pasta e começar a fazer o teste que poderia começar o momento de hipóxia. Pessoalmente, só foi quando cheguei a esta parte do teste que estou te mostrando aqui que comecei a sentir alguma coisa. Era muito leve, mas de repente nos disseram isso pelo rádio. Já se passaram quase 2 minutinhos, vamos levantar o olhar para um ponto para fora ou para as cores. E foi nesse momento que levantei o olhar, quando percebi que não estava muito bem. Estava tendo muita dificuldade para focar o olhar na parede e, além disso, olhei pela janela para tentar focar um pouco mais longe e foi muito difícil para mim. Quando voltei a olhar para o papel, ele estava muito borrado, mas quis continuar fazendo o teste para ver o que acontecia. Até que chegou um momento em que ficou impossível continuar e eu levantei a mão. Mas olha, porque o que aconteceu aqui foi muito louco.
Presta atenção se quiser ficar impressionado, porque aqui aconteceram várias coisas ao mesmo tempo. Só dava para me ouvir quando eu estava falando pelo rádio, mas lembra que para comunicar era preciso apertar esse botão prateado. Então, o que você pode ver no vídeo é que eu levantei a mão e disse: estou em hipóxia ou acho que estou em hipóxia. Eu digo isso porque fiz ontem e lembro das minhas palavras. O que acontece é que eu não estava apertando o botão prateado, portanto, isso não foi ouvido. Mas eu, como já estava sendo afetado pela hipóxia, não tinha consciência de que não estavam me ouvindo. E eu repeti de novo, voltei a dizer: acho que estou em hipóxia. Mas ainda assim não estava comunicando, então ninguém estava percebendo que eu estava dizendo isso. Por isso, quando levantei a mão, a moça que estava nos ajudando apontou para o botão de comunicação para que eu apertasse e dissesse o que quisesse. O que acontece é que, como eu já estava sendo afetado pela hipóxia, não estava consciente do que ela estava tentando me dizer. Mas é que, ao mesmo tempo, o número 11, que era a moça que estava bem ao meu lado, estavam dizendo para ela ativar a opção de oxigênio de emergência porque ela já estava no limite. O que acontece é que, como ela estava sob os efeitos da hipóxia, ela não entendia o que estavam dizendo para ela. E você pode ver que ela continua fazendo os exercícios como se nada estivesse acontecendo. Mas, na verdade, como estavam nos monitorando de fora, em tempo real, eles sabiam que ela já estava se aproximando do momento de começar a perder a consciência. E foi então que a moça que estava nos ajudando teve que colocar nela o oxigênio de emergência. Enquanto isso, eu sentia os efeitos. Eu sabia que algo estava acontecendo, algo muito estranho. O que acontece é que, como estavam nos monitorando em tempo real, eu ainda não estava tão mal. Número 11, por favor. O 11, por favor. Conecte o oxigênio a 100% em emergência até que a 1211 avise. Conecte-se. Como você está se sentindo? Tenho hipóxia. Com certeza eu tenho. Que nota? Tontura, estou meio sufocando. Tudo bem. Coloque-se em emergência. Muito bem. Então conecte-se 11 nas emergências. 6, conecte-se. O importante deste teste era ver quais sintomas a hipóxia mostrava em nossos corpos, para ver se poderíamos identificá-los em voo. Isso era o realmente importante, não ver quem aguentava mais, porque não adianta o quanto você aguente se não estiver consciente do que está acontecendo. O importante é perceber que há um problema para poder reagir o quanto antes. Eu percebi muito a hipóxia. De repente, comecei a notar que não conseguia me concentrar direito. Disseram para olharmos para frente e eu olhei para frente, mas parecia que eu não conseguia fixar o olhar. Tem uma janela na minha frente, então tentei olhar mais longe, além da janela. E aí realmente não conseguia fixar o olhar. Já percebi que estava com hipóxia, falei isso. E então disseram que quando tivéssemos hipóxia, era para ativar o botão de emergência que nos dá oxigênio. E eu nem conseguia estar em contato, estava meio tonto, né? Não sabia nem onde estava. Quer dizer, obviamente eu sabia onde estava, mas estava meio tonto e não encontrava. E o mesmo com o botão do rádio, que eu não encontrava. Estava aqui do lado e muito calor. Muito calor no rosto. Quer dizer, eu vou reconhecer se acontecer de novo comigo, com certeza, de verdade. Depois disso, nos mostraram como era um teste de despressurização repentina. Veja, a câmara hipobárica tinha 2 compartimentos, de forma que podiam ser fechados e funcionar de maneira independente um do outro. Nesse teste, o que eles fazem é colocar 4 pessoas em um dos compartimentos e simular uma pressão, que haveria em um avião pressurizado como se estivessem voando muito alto, mas em um avião que tivesse pressurização. Enquanto isso, no outro compartimento, a pressão seria reduzida, como a que existe do lado de fora quando estão voando muito alto. E o que fariam seria, em um determinado momento, unir as 2 câmaras abrindo uma válvula enorme, simulando uma quebra em uma janela ou algo parecido. Dessa forma, a pressão caía drasticamente no compartimento onde estavam as pessoas. O que eles teriam que fazer era colocar rapidamente a máscara para poder respirar oxigênio de qualidade. Muito interessante. Veja como de repente se forma vapor no ar, porque a pressão cai repentinamente, assim como acontece sobre as asas dos aviões. Esse teste eu não pude fazer porque teria que ter feito no dia anterior, mas como tive o problema com o dente, não pude entrar na câmara hipobárica. E bom, simplesmente não fiz esse teste. Outro aspecto fundamental para os pilotos é a desorientação. Existe uma regra que todos têm gravada na mente. Você sempre deve confiar nos instrumentos, nunca nas suas sensações. Para treinar isso, eles usam um simulador com movimento que também gira sobre si mesmo, projetado justamente para te confundir. A ideia é mostrar como é fácil a sua mente pregar uma peça em você. O primeiro efeito que me fizeram experimentar era bastante básico. Usando como referência uma camada de nuvens, me disseram para deixar o avião nivelado.
Nesse caso, as nuvens não estavam paralelas ao horizonte. Por isso, se você não prestar atenção ao instrumento do horizonte, aos poucos, você poderia ir inclinando o avião para que, visualmente, as nuvens ficassem retas no seu horizonte, mas, na verdade, o avião estaria inclinado. Então, isso seria um problema grave. Obviamente, em um dia ensolarado com visibilidade total, você não vai ter esse tipo de problema, mas à noite ou com muita neblina, isso pode realmente se complicar. O próximo era um efeito vestibular. Veja, nosso senso de equilíbrio depende do ouvido interno, onde pequenos canais cheios de líquido detectam o movimento. Quando esse líquido se desloca, nosso cérebro interpreta que estamos nos movendo. O problema é que, em voo, esse líquido pode se mover de maneiras muito diferentes do que estamos acostumados na Terra. E é aí que começa o engano. Você pode literalmente sentir que está girando, inclinando ou até mesmo caindo, quando na verdade pode estar voando em linha reta. E era isso que eles queriam que eu experimentasse no simulador. O que fizemos foi me colocar em uma curva por um período de tempo. E de repente eles girariam o avião bruscamente até deixá-lo na horizontal. Uau, parece que estou indo para a esquerda. Parece que você está indo para a esquerda, mas olha isso, o que diz aqui? Que estou reto. Que você está nivelado, mas o que você sente? Que ainda estou indo para a esquerda, como meu ouvido interno já tinha se acostumado a estar em uma curva. Ao sair bruscamente, eu senti como se o avião estivesse virando bruscamente para a esquerda, como estou te mostrando na tela, mas na verdade o avião estava completamente reto. Depois desse, me fizeram experimentar outro, que foi uma loucura. O que eles faziam era girar o simulador sobre si mesmo, mas esse movimento de dentro não dava para perceber nada. Eu não fazia ideia de que estávamos girando. E a ideia era que em um certo momento eu fizesse o seguinte. Durante um momento do treinamento, eu vou pedir para você fazer uma checagem embaixo e atrás e à esquerda. Direita, desculpa, não, o que eu quero que você olhe, ele é esse parafuso. Esse, quando você me pedir para olhar à direita, eu olho esse? Sim, eu vou te dizer, vamos fazer essa checagem embaixo, atrás, à direita. Então, como você está com os equipamentos, o que precisamos fazer é como se fosse morder o parafuso, tá bom? Então você com força faz assim, vai em direção ao parafuso, fica ali por um segundo e meio, se levanta e me diz o que você percebeu. Vamos lá, 3, 2, 1, checamos, tiramos. E aí, como vamos, Sérgio Hidalgo? O que aconteceu? Olá, olá, olá. Quando olho para a direita, o mundo desaparece para mim. Então olhe para o teto, para cima. Olhe agora para o teto. Caramba, agora? Para o outro lado, muito bem, ok, vamos sair. O que meu corpo sentia naquele momento, e eu digo a vocês o que eu sentia. Era como se o avião estivesse despencando em espiral muito bruscamente. Obviamente, o avião não estava fazendo nada. Era simplesmente uma sensação que eu tinha ao mover a cabeça e todos os líquidos se mexerem dentro do meu ouvido. E isso é extremamente importante para um piloto de caça que precisa estar olhando para todos os lados. Quando está em um combate aéreo, ele precisa procurar o inimigo mexendo a cabeça em todas as direções. É bem possível que em algum momento vocês tenham essa sensação que eu tive, que foi muito extrema. Se a isso você acrescentar que está em um ambiente de tensão por estar em combate, o resultado provavelmente seria fatal. Por isso é muito importante que pelo menos entendam o que está acontecendo. E que a única coisa a qual devem dar atenção é aos instrumentos, não importa o que eles estejam experimentando. Além disso, existem vários efeitos visuais extremamente perigosos. O primeiro é no caso de ir pousar à noite sem nenhuma referência visual além da pista. Como você não sabe onde está o solo nem nada parecido, é muito complicado fazer a aproximação. Parece que a pista não se aproxima, mas obviamente ela está se aproximando e, ao que parece, nessas circunstâncias, um piloto que não esteja treinado tem grandes chances de cair cerca de 2 km antes da pista, porque quando percebe já está muito perto e muito baixo e não tem tempo de reagir. Bom, agora imagine que a pista tivesse 150 metros, que estivesse se movendo e que, além disso, você tivesse que ir ligeiramente desalinhado em relação ao centro da pista. Pois é isso que acontece nos porta-aviões quando se pousa à noite. É uma loucura o que esses pilotos fazem. Outro efeito muito interessante era tornar a pista mais estreita ou mais larga. Por exemplo, se um piloto está acostumado a pousar à noite, sempre na mesma pista, mas um dia por uma emergência ou por qualquer outro problema, ele precisa ir para outra pista. Se essa pista for mais estreita, por causa das referências que esse piloto já tem em sua cabeça. Quando ele estiver a uma certa altura, vai parecer que essa pista está a uma distância diferente, dependendo se ela é mais larga ou mais estreita do que a que esse piloto está acostumado a voar. Por isso é vital que, ao operar em pistas diferentes,
o piloto esteja plenamente consciente de que esses fenômenos podem acontecer com ele. O mesmo acontece se algum aeroporto tiver uma leve inclinação, mesmo estando à mesma distância. Se a pista estiver levemente inclinada, pode parecer que ela é muito mais longa do que realmente é, dando uma falsa sensação de segurança. Esse treinamento é muito importante para todos os pilotos, mas principalmente para os novos, para que saibam que a mente pode pregar peças. E novamente, repito, siga apenas os instrumentos. Além disso, eles têm outros tipos de testes, mas eu não pude fazê-los por falta de tempo, como a piscina onde praticam sair em uma situação de amarragem. Isso é muito importante, especialmente para quem voa de helicóptero. Eles também têm outra sala com simuladores onde colocam os pilotos reais para voar usando máscaras de oxigênio. E eles os colocam em hipóxia, enquanto pilotam a aeronave para ver como voariam caso fossem afetados pelos efeitos da hipóxia. Outro teste muito famoso é o das forças G, mas esse não é feito nas instalações do Centro de Pesquisa de Medicina Aeroespacial, porque para isso é necessário uma centrífuga gigantesca. E por enquanto, esse teste não é feito em Madrid. Mas dessa máquina falaremos no futuro. Vídeo. Quero agradecer ao Centro de Pesquisa de Medicina Aeroespacial pelo bom tratamento que recebi e, claro, à Força Aérea e do Espaço por ter me permitido ter essa oportunidade. Quero dizer mais uma coisa, e é que o tema da hipóxia é tão sério que em aviões comerciais, quando um dos pilotos fica sozinho na cabine acima de uma certa altitude, existe uma norma que diz que os pilotos devem colocar a máscara, mesmo que tudo esteja completamente normal, caso, enquanto estejam sozinhos, ocorra uma situação de despressurização explosiva. Depois de ter experimentado isso, eu garanto a vocês que é muito incapacitante, que quando você percebe, já está completamente atordoado. As máscaras dos pilotos comerciais são exatamente essas que, em teoria, são fáceis de colocar, já que você só precisa enfiar a cabeça e ela já está colocada. Como você pode ver, e além disso, este é o botão vermelho, que eles precisam girar para que o oxigênio comece a ser fornecido pela máscara com muita pressão, para que não seja difícil respirar. Muito obrigado a todos, nos vemos no próximo vídeo. E agora sim, posso dizer que meu corpo está mais preparado do que nunca para entrar em um avião de combate.